Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para a nossa live especial. A última live, por assim dizer, do final de ano, porque na segunda-feira ainda teremos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, mas com esse caráter de um bate-papo, de questões que vocês podem trazer sobre um tema, um quanto ainda tão confuso no movimento espírita, tão mal entendido. O Michel e eu trocamos uma ideia e achamos oportuno fechar esse ano de 2004 trazendo, contribuindo, aí tentando contribuir melhor, né? Trazendo informações que poderão ajudar muito a esclarecer. Você que está nos assistindo agora, fique à vontade para participar, fazendo suas perguntas, os seus comentários, as suas sugestões, enfim, participe conosco, porque a live, esse estudo é para todos nós. Pedimos a você aí a sua colaboração em se inscrevendo em nossos canais, no Kardec Tube, do Michel, que está aqui ao meu lado, no canal Espiritismo em Kardec, do Eric, que hoje ele não está conosco, mas é o nosso parceiro de estudos, e também aqui no canal Estudar Kardec, tá bom, pessoal? Michel, boa noite, obrigado aí, meu irmão, por você poder estar aqui, né, para contribuir aí, nos ajudando a compreender um pouco mais sobre esse tema, né, como eu disse, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai tratar disso na Gênese, e que ainda assim parece que é um tema estranho ao movimento espírita. Mas passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Então é isso, a gente chega nesse dia 13 de dezembro de 2024, na nossa última live especial sobre que a gente resolveu conversar sobre esse assunto do controle universal. Foi um ano muito importante para os nossos projetos, né? A gente tem os projetos cada vez mais crescendo e sendo vistos. Isso é muito importante, né, para atingir os espíritas e provocar reflexões e tentar mostrar a grandiosidade de Kardec, né? Aqueles que já nos acompanham sabem que em janeiro desse ano a gente iniciou um projeto chamado Nosso Lar Segundo o Espiritismo. O que é esse projeto? Por que Nosso Lar Segundo o Espiritismo, né? Porque é uma análise da obra, conhecidíssima obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz. E essa obra, a gente se propôs a analisar ela comparando com as obras de Kardec. Por isso, Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Onde a gente tenta mostrar, e vai tentar, porque o projeto ainda, por mais que já está completando um ano, ainda está na introdução. É um projeto semanal, vídeos semanais gravados, mas a gente ainda está numa longa introdução, em que qual é a proposta? É mostrar que a obra de André Luiz contradiz a obra de Kardec, ela não está de acordo com a obra de Kardec, que ela não é uma evolução da obra de Kardec, que ela não está conforme o Espiritismo, portanto, ela não é uma obra espírita, mesmo que tenha sido ditada por um espírito falando do mundo espiritual. Isso tem muito a ver com o que a gente vai estudar hoje. E mostrar que, além de contrariar a obra de Kardec, essa obra oferece uma teoria pior do que está na obra de Kardec. Porque ela poderia contrariar, mas oferecer algo melhor, oferecer uma outra proposta melhor, mas ela é pior do que o que está na obra de Kardec, né? Tanto no sentido da sua lógica, quanto no sentido da consolação que produz. Então a gente foi desenvolvendo esse projeto e optou por fazer uma longa introdução antes de entrar na obra. A gente ainda não entrou, mas está quase entrando. Está quase entrando na obra, né? E um dos temas que a gente está abordando nessa longa introdução é justamente o controle universal.
Qual é o objetivo do projeto no final dele? É responder todas os questionamentos, todas as objeções e contra-argumentos daqueles que defendem a obra. Então, por isso, essa longa introdução, que vai servir como base teórica, porque é muito comum o seguinte, a gente vai tentar contra-argumentar a obra do André Luiz, surge alguém falando alguma coisa. Só que esse alguma coisa que a pessoa fala, a gente já vai ter respondido na introdução. Então a pessoa vai ter que acompanhar. E a introdução já está no final, né? Para aqueles que estão ansiosos para a gente entrar na obra, já está no final da introdução. Estamos quase chegando na obra, agora em 25, ainda no primeiro semestre de 25, a gente entra na obra. Mas então, um desses assuntos que a gente está abordando nesse projeto, do Kardec Tube, é o controle universal do ensino dos espíritos, que é um dos textos mais importantes sobre como o espiritismo foi feito. Como é que foi criada a teoria espírita? Em que bases, em que critérios, de que maneira ela foi criada? Porque geralmente a gente está acostumado a discutir o seguinte, a discutir os pontos doutrinários. Mas tem algo anterior a isso, é o seguinte, como é que eu considero algo espiritismo ou não? Vamos imaginar que algum autor, algum palestrante, algum escritor, algum espírito diga alguma coisa e afirme que isso é opinião do espiritismo. Como que eu faço para saber se isso é opinião do espiritismo? E a gente vai ver que para algo ser considerado espírita, tem que estar de acordo com esse controle, o chamado controle universal do ensino dos espíritos. Se não estiver de acordo com o controle, não pode ser considerado espiritismo. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto que às vezes as pessoas também não discutem, que é a autoridade. E a autoridade da doutrina espírita, ela é efeito, produto do controle. Significa que se eu tenho o espiritismo dizendo alguma coisa, e eu tenho uma outra teoria dizendo alguma coisa sobre o mesmo assunto, por que a opinião do espiritismo é melhor? Por que eu devo ficar com a opinião espírita? Por que a opinião espírita tem credibilidade, autoridade, que faz com que eu escolha ela em detrimento das outras? São perguntas que a gente tem que fazer quando está estudando como é feita uma teoria e no que ela se baseia. Vejam, eu tenho espíritos falando em todas as épocas da humanidade, em todos os lugares. Eu tenho diversas doutrinas, diversas religiões, diversas filosofias. Eu tenho diversos médiuns nas mais diferentes crenças. Eu tenho hoje canais nas redes sociais, eu tenho palestrantes, eu tenho casa espírita, eu tenho tudo. Cada um afirmando coisas. Como que eu faço para saber o que é espiritismo e aquilo que eu coloquei agora há pouco? Por que a opinião do espiritismo que está nas obras de Kardec, por que ela é a melhor? E isso vai ser respondido nesse texto do controle universal. Então vejam a importância dele. Como eu citei o exemplo, e é por isso que esse texto está no nosso projeto, né? Por exemplo, a gente tem André Luiz ditando a obra Nosso Lar. Então é um espírito se utilizando de um médium, ditando uma obra onde ele explica o que aconteceu com ele após a morte dele. Tudo que ele viveu, sentiu, passou, conheceu. Como que eu faço para saber se o que ele está dizendo é espiritismo? E como que eu faço para saber se o que ele está dizendo é a melhor explicação? Porque simplesmente dizer alguma coisa, qualquer um pode dizer. Mas o que vai